o Alexandre acredita na reeleição do Lula. Nenhum desses caras que é o Alexandre, nem o Fabio, ninguém, que é o nome indicado do Flávio Supremo. E apesar de todo esse gingado, a gente certamente sabe, né, que Alcolumbre não vale absolutamente nada. É uma das figuras mais abjetas da política brasileira e, como nós vimos, ele não agiu sozinho. E deve existir algo a mais do que essa vingança pelo Pacheco para esses caras terem se empenhado tanto. Raciocínio comigo, está evidente que o Alexandre de Moraes, o Gabriel Alcolumbre e o Fábio Dino queriam algo que era o oposto ao que queria, por exemplo, o André Mendonça, que é uma pessoa íntegra. E também outras lideranças evangélicas, algumas mais íntegras, outras menos íntegras. Mas isso deve ser objeto de reflexão. Né? Por que as pessoas comuns, nós, a reflexão que a Malu Gaspar fez, por que nós estávamos do lado de Alexandre, de Alcolumbre, de Flávio Dino, e não do lado de André Mendonça? Por que nós estávamos do lado dos nossos vilões? Isso eu acho que é legal para ver a complexidade da vida. Né? E eu creio que a razão mais profunda e pouco tratada para isso estar acontecendo é que, apesar de nós termos estado no mesmo lado do Alexandre Dino Alcolumbre no dia de ontem, a diferença está na projeção para o futuro. Alexandre e companhia enxergam um futuro diferente do que nós estamos enxergando. A movimentação do tabuleiro que eles estão enxergando é diferente da nossa. A razão da revolta desse grupo com a escolha do Messias não tem a ver com quem o Messias é ou o que ele representa, mas com a preferência deles ao Pacheco e a quebra da promessa do Lula que nós vimos aqui. Mas a pergunta que fica, eu faço essa reflexão aqui no ar, você estava pensando muito sobre isso hoje, tá bom, se coloque no lugar do Alexandre de Moraes. Tá? Você é o Alexandre de Moraes. Eu sei que é difícil, mas você é o Alexandre de Moraes. Pensa nisso nesse momento. E tente não prender ninguém nesse meio tempo do nosso exercício mental. Mas pensa que você é o Alexandre de Moraes. Aí você trabalha muito para rejeitar o Messias, porque você quer ouvir o Pacheco. Como que a rejeição do Messias traiu o Rodrigo Pacheco de volta à discussão com uma vaga no STF depois dessa confusão toda? E vejam, já está estabelecido, pelo menos tem dito isso abertamente, que o governo Lula não deve indicar outro nome até o fim das eleições. Isso teria sido, inclusive, um acordo com o Colombo. Mas teria sido um acordo firmado. Então o Lula não vai indicar outro nome. A única conclusão possível, então, é o Colombo e Alexandre Dino esperam que, após a eleição, o nome do Pacheco seja indicado. Vocês estão compreendendo? Indicado por quem? Olha, eu duvido muito, apesar dessa notícia de agora há pouco da CNN, dizendo que o Flávio não descarta o Pacheco, eu duvido muito que o Flávio indicasse o Pacheco. E eu já vou voltar a isso daqui a pouquinho. Mas se o Flávio não indica o Pacheco, isso implica, então, necessariamente, em que o Alexandre acredita na reeleição do Lula. Porque nenhum desses caras, que é nem o Alexandre, nem o Flávio Dino, ninguém, que é um nome indicado do Flávio ao Supremo. Vocês estão acompanhando? Portanto, o que pode se inferir disso é que toda essa movimentação feita com a gente foi feita com a convicção de que o Flávio não vai ganhar as eleições. Caso contrário, o Pacheco, o Messias era muito melhor para eles do que qualquer um que o Flávio indique. Certo? Você pode me perguntar, e é até legítimo, mas por que mesmo com a reeleição do Lula? Se eles apostam na reeleição do Lula, por que eles acham que o Lula, depois de reeleito, cederia a pressão de caminho para o Pacheco? Ora, a resposta a isso é que Lula agora, ele recebeu o recado duro. Lula teria aprendido o que acontece quando ele tenta impor a vontade dele em detrimento da vontade do Alexandre. Em outras palavras, eles já mostraram ao Lula quem é que manda. E eles têm convicção de que esse Lula domesticado vai ganhar as eleições, caso contrário, eles teriam aceitado Messias. Isso. E é por isso que eu estou dizendo, desde novembro de 2022, que não adianta fazer oposição ao governo Lula. É necessário estruturar o regime. O Lula é uma peça, é um componente do regime, mas ele não é o maior componente do regime. A gente precisa pensar em enfraquecer o regime e se aproveitar como nos aproveitamos das divisões. Mas a pergunta que você deve estar fazendo é, Paulo, você está dizendo que o Alexandre acha que a gente vai ganhar as eleições, que acha que o Lula vai ganhar as eleições? Como? Se as pesquisas colocando o Flávio à frente do Lula, se a rejeição do Lula não para de crescer, se o governo está caindo 24 horas por dia, inclusive na mídia mainstream, de onde vem essa convicção do Alexandre na reeleição do Lula, a ponto de ele aceitar correr o risco de barrar o Messias e dar uma indicação de uma vaga ao Supremo Tribunal Federal de graça ao Flávio? Raciocina comigo. Das duas, ou ele acha que o Flávio vai indicar alguém mais palatável que o Jorge Messias, que é um lunático ideológico de esquerda. Ele acha que o Flávio vai indicar alguém muito ruim. Eu confesso que considero o histórico de indicações do Bolsonaro até que não seria nenhuma insanidade. Ou então, o mais provável, é que ele está convicto, como eu disse, que o Lula vai vencer. E vai vencer sabendo que é o Alexandre que manda as indicações. Ou vocês, da audiência, confiam no sistema eleitoral brasileiro? Isso precisa levantar uma pulga atrás da nossa orelha. Claro, a gente tem que ficar preocupado se o Alexandre está confortável com as eleições, a ponto de trabalhar para que o Lula não indique mais um ministro do STF e haja um risco do Flávio indicar essa pessoa. Talvez o Alexandre saiba uma coisa que a gente não sabe. Lembra, nós não sabemos como o sistema eleitoral brasileiro funciona. Ele é uma caixa preta pra gente. Nós não confiamos. Nós não confiamos. Pelo menos eu não confio e eu acho que vocês não confiam. Porque a gente não conhece. Quem conhece é o Alexandre. E aparentemente ele confia. Confia no resultado das urnas. Ele confia no resultado do sistema. Para quem tem dúvida de como apoiar o trabalho, você tem dois níveis. Um apoiador que paga menos do que um lanche do McDonald's por mês, 20 e poucos reais, e tem acesso a uma grande quantidade de conteúdo exclusivo e sustenta o canal. Mas você tem também sabe com os outros patrões, reunião mensal estratégica, o meu e-mail para sugestão de pautas, alguém que participa mais. O QR Code para os dois casos está na tela e o link na descrição. E aí você escolhe o nível. Mas escolha conscientemente.
beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Vem cá, você sabia que dentro do seu celular existe um aplicativo invisível que monitora quase tudo que você faz? Pois é, ele não aparece na sua lista de aplicativos, mas ele está aí consumindo sua bateria, gastando sua internet e o pior de tudo, ele ainda está enviando seus dados para servidores desconhecidos 24 horas por dia. Esse aplicativo, ele já vem instalado de fábrica, tá? E está escondido aí no sistema do seu aparelho. Ele registra desde os seus contatos até os registros de chamada que é feito no seu aparelho, tá? Além da invasão de privacidade, ele sobrecarrega seu processador e faz a bateria acabar muito mais rápido. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho certo para você neutralizá-lo e deixar o seu celular muito mais leve e seguro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito e bora pro passo a passo. Para a gente achar esse intruso em nosso aparelho, não adianta ir nas configurações comuns. Vamos seguir por outro caminho alternativo. A primeira coisa que devemos fazer aqui é abrir aqui a gaveta dos nossos aplicativos e abrir também o aplicativo da Play Store, tá? Com o aplicativo da Play Store aberto, o próximo passo é tocar na sua foto de perfil que fica no canto superior direito. Agora, aqui dentro dessa tela, você vai rolar a tela para baixo até encontrar a seção Ajuda e Feedback. Dentro desta seção, você vai encontrar uma barra de pesquisa logo aqui abaixo. E nesta barra de pesquisa, digite a palavra Excluir. Agora, selecione a opção Excluir aplicativos no seu dispositivo Android. Se o seu celular estiver no modo escuro, mude para o modo claro. Às vezes, esse menu dá erro e não abre se o tema escuro estiver ativo. Bom, depois que você estiver nesta página, clique na frase azul escrito Toque para acessar as configurações do aplicativo. Aqui vai aparecer uma lista com seus aplicativos. Agora, desça a lista com cuidado e procure pelo app chamado Mudar para Android. Depois que encontrar, toque nele para abrir. Agora, entre na seção Permissões e veja o absurdo. Ele tem acesso aos seus contatos, notificações e registro de chamadas. Selecione uma por uma e negue todo o acesso. Isso impede que ele desbilhote sua galeria ou ouça suas chamadas. Agora, volte uma tela e vá em Armazenamento e Cache. Clique em Limpar Cache e depois em Limpar Dados, para apagar qualquer rastro que ele já coletou. Volte mais uma vez e procure por Uso da bateria pelo app. Agora, desative esta opção. Assim, ele não vai mais rodar em segundo plano e sua bateria vai durar muito mais. Por fim, clique no botão Forçar Interrupção ou Desativar se estiver disponível. Pronto, fazendo isso, seu celular vai ficar muito mais rápido, a bateria vai agradecer e sua privacidade estará protegida. Comenta aqui abaixo se você conseguiu encontrar esse app no seu aparelho e se você sentiu alguma diferença. Não esqueça de mandar este vídeo para aquele amigo que também tem um celular da marca Xiaomi. Valeu e até a próxima! Hoje eu vou te ensinar a fazer o mousse de abacate. Essa sobremesa é leve, refrescante, fácil e deliciosa. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe seu joinha e vamos para a receita. Gente, eu tenho abacate aqui, ó, bem lindo, ele tá bem madurinho, ele é bem grande, e eu resolvi fazer um mousse de abacate que eu gosto bastante, então eu vou gravar para vocês, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o abacate e vou tirar toda a polpa dele, e vou colocar numa vasilha e pesar para a gente poder começar a nossa sobremesa. Já separei os ingredientes que eu vou usar para fazer o mousse, mas eu vou começar aqui pela gelatina. Eu tenho aqui um envelopinho de gelatina sem sabor, incolor, aqueles envelopinhos de 12 gramas, tá? E aqui eu tenho 5 colheres de água, vou misturar bem. Ó, misturei bem aqui. Aí eu vou deixar paradinho aqui, enquanto eu vou fazendo o mousse, eu vou deixar paradinho aqui do lado para hidratar. E aqui eu já preparei a vasilha que eu vou colocar o mousse. Esse refratário tem 17 por 25. E eu passei uma fina camada de óleo, mas bem fininha mesmo. E tirei o excesso do papelzinho, só para não grudar muito no fundo, tá? Então, já tá pronto aqui, reservo. E agora vamos ao preparo do mousse. Primeiro vamos falar sobre o abacate. Eu cortei aquele abacate e com a colher eu raspei bem ele, ó. Pesei e aqui deu 600 gramas de abacate, tá? Então eu vou começar colocando ele aqui no liquidificador. Aí, eu vou colocar também uma caixinha ou latinha de leite condensado. E se você não tiver o leite condensado, preferir adoçar com açúcar, também pode, tá? E você coloca a quantidade de açúcar que você quiser, tá bom? É que eu acho que o leite condensado ele dá um sabor mais gostoso, né? Mas, se você não tiver, não seja por isso que você não vai fazer essa sobremesa. Pode colocar açúcar no lugar, tá? Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Vou colocar também 50 ml de suco de limão. Vou dar uma batidinha, para dar uma misturadinha aqui. Dei uma batida aqui. E agora, ó, a minha gelatina já hidratou, ó. Então agora eu vou levar para o micro-ondas para derreter essa gelatina. Vou colocar uns 15 segundinhos, vou ver se tá bom. Se não tiver, coloco mais um pouquinho, até derreter aqui e sumir todos os gruminhos, tá? Se você não tiver o micro-ondas, pode ser feito no banho-maria também. Ó, já derreti aqui. Então agora eu coloco a minha gelatina. E coloco também 3/4 de xícara de água. Aí eu vou tampar e vou bater novamente. Tudo bem batido. Agora eu vou colocar aqui no meu refratário que eu já coloquei, já passei o óleo, já tá tudo preparado. Aí coloco todo ele aqui, ó.
Passei tudo pra cá, dou uma acertadinha. E agora eu vou passar um plástico firme e vou levar para a geladeira e vou deixar na geladeira até ele ficar bem firme. Eu gosto sempre de fazer de um dia para o outro. Se você puder deixar de um dia para o outro, melhor. Se não puder, pelo menos aí umas 3 horinhas é o suficiente, tá bom? Então quando estiver prontinho, eu venho aqui abrir e mostrar para vocês. Já está pronto. Eu deixei ficar 4 horas na geladeira, então ele tá bem firminho. Com menos tempo, dá pra comer e tal, mas quanto mais tempo você deixa, melhor, mais firminho ele fica, né? Ó. E agora, é opcional, mas eu vou colocar umas raspinhas de limão. Eu raspei com ralo fininho, ó. Tirei só a parte verdinha, não pode tirar, raspar a parte branca, que senão amarga. Aí eu venho e coloco aqui por cima, mas como eu disse, é opcional. Já coloquei aqui raspinhas de limão, como eu disse, é totalmente opcional, mas dá um charme, né, na sobremesa, fica mais bonita, assim. Aí eu coloquei umas raspinhas e agora chegou a hora boa, que é da gente experimentar. Olha como que fica, gente, ó. Fica bem airado, ó. E saboroso. E agora, só comer, né? Ó, gente, como que ele fica bem airado. Muito refrescante. Deixa eu focar bem pra vocês verem como fica essa delícia. Ó, bem refrescante. Gostoso, gente. Ideal aí pra você fazer, aproveitar essa época de abacate. E se deliciar com a família. E agora eu vou ficar aqui saboreando. Mandam aviso ao Brasil sobre a ofensiva e farão contra o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. O Comando Vermelho que atua a partir do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e fora, e o PCC que começa seus trabalhos em São Paulo e vai para o restante do Brasil também fora. Um relatório recente do Departamento de Estado dos Estados Unidos incluiu o Brasil entre os principais fornecedores de substâncias químicas para a produção de drogas em nível global, colocando o país em patamar semelhante ao Afeganistão no fornecimento de insumos ilícitos. Segundo informações do Ministério da Justiça, no Brasil existem atualmente 88 facções criminosas espalhadas por todo o país. Em ato contínuo, o governo de Donald Trump, em reunião com o presidente do Banco Central Brasileiro, Gabriel Galípolo, informou que fará uma ofensiva contra o Comando Vermelho e o PCC, que, segundo a Casa Branca, são facções narcoterroristas. Essa definição aumenta a pressão internacional sobre o atual governo brasileiro, que se mantém contrário à classificação das facções como organizações narcoterroristas, o que abre espaço para que o Comando Sul e os aliados do Escudo das Américas intensifiquem operações contra embarcações que transportam ilícitos na costa brasileira. A negativa do atual governo brasileiro em contribuir com a mobilização internacional contra os cartéis cria um cenário de tensão, onde o bombardeio de estruturas e embarcações usadas por criminosos podem ocorrer a qualquer momento. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. O aviso dos Estados Unidos de que pretendem realizar uma ofensiva contra o PCC e o Comando Vermelho acendeu um alerta imediato no Palácio do Planalto. O que antes parecia apenas uma narrativa de pressão vinda de Washington, passou a ser visto como uma possibilidade concreta, especialmente considerando que declarações recentes de Donald Trump sobre ações militares se materializaram em episódios como a captura de Nicolás Maduro e o ataque ao Irã. Além disso, os Estados Unidos já ofereceram oficialmente apoio às polícias do Rio de Janeiro no enfrentamento ao crime organizado, o que pode sinalizar o início de uma cooperação mais ampla. Olha, desculpe, sabe que a mega operação no Rio de Janeiro, da semana passada, repercutiu nos Estados Unidos? Porque eles enviaram uma carta ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro sobre a mega operação. E disseram, né, o governo americano disse estar à disposição para qualquer apoio necessário. Esse movimento é interpretado como um prenúncio de operações conjuntas entre forças policiais brasileiras e tropas do Comando Sul, ampliando a escala e a intensidade do combate às facções criminosas que aterrorizam a população brasileira. Aí o cara sacado e fala um assalto. Levanta, falou pro cliente, o Dé também se levanta, é empurrado. Ele vai matar o Dé, o dono do bar, por nada. Ó, ele revista, tá armado? Não tô não. Eu sou o dono do bar. Tem dinheiro? Cadê o caixa? Ele falou, não tenho nada, cara. Aí o cara, como se ele tivesse ido embora, querendo sair, ele deu um tiro, matou. O Comando Sul, responsável por planejar e conduzir operações militares dos Estados Unidos em toda a América Central, América do Sul e Caribe, reúne todas as forças bélicas norte-americanas em um comando unificado. Isso significa que uma eventual ofensiva em território brasileiro poderia contar com um emprego coordenado de tropas terrestres, meios navais e aéreos, em conjunto com forças policiais locais, criando um cenário de grande impacto tanto na segurança interna quanto nas relações diplomáticas do Brasil. O avanço do Escudo das Américas com operações no Paraguai e no Equador mostrou que quando há apoio internacional e ações conjuntas entre nações, o tráfico não consegue resistir e acaba perdendo suas estruturas. Nesse contexto, os Estados Unidos ampliaram sua presença na região com a instalação de uma base do FBI em Assunção, no Paraguai, e outra em Quito, no Equador, fortalecendo a capacidade de investigação e cooperação direta com autoridades locais. Além disso, o escritório da CIA, dentro da Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, passou a integrar essa rede, oferecendo suporte estratégico e ampliando o alcance da inteligência norte-americana na América do Sul. Com isso, o Comando Sul passou a contar com uma estrutura poderosa de monitoramento e identificação de alvos, tornando as operações mais precisas e coordenadas contra o crime organizado transnacional. Paralelamente, a Marinha do Brasil realizou recentemente um treinamento conjunto com a Marinha dos Estados Unidos, reforçando seu alinhamento estratégico e a parceria histórica com a Força Naval norte-americana, mesmo diante das discordâncias políticas entre o atual presidente brasileiro e Donald Trump.
Esse cenário fortalece a percepção de que uma eventual ação das forças norte-americanas em território brasileiro poderia contar, ainda que indiretamente, com o apoio de forças locais, ampliando o alcance e a eficácia das operações conjuntas. Os Estados Unidos têm deixado claro que o objetivo é atacar e neutralizar o inimigo comum, os cartéis que operam no Brasil e em outros países da região. Nesse cenário, a narrativa de violação da soberania nacional perde força, já que a intenção declarada não é confrontar o Estado brasileiro, mas sim enfraquecer organizações criminosas que há décadas desafiam a segurança pública. 13 minutos. Em média, uma moto é roubada ou furtada no estado de São Paulo nesse curto intervalo. Nos bastidores, já se fala em conversas entre as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo com as forças norte-americanas para oficialmente realizarem treinamentos conjuntos que poderiam servir como cobertura para operações mais incisivas contra o crime organizado. Ao mesmo tempo, analistas militares avaliam que os Estados Unidos e de São Paulo com as forças norte-americanas para oficialmente... Nos bastidores, já se fala em conversas entre as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo com as forças norte-americanas para oficialmente realizarem treinamentos conjuntos que poderiam servir como cobertura para operações mais incisivas contra o crime organizado. Ao mesmo tempo, analistas militares avaliam que os Estados Unidos podem optar por uma ação direta e contundente, utilizando o poder bélico do Comando Sul para atingir estruturas do PCC e do Comando Vermelho em território brasileiro. Good morning and welcome to the War Department. If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we named the former Department of Defense the Department of War. Essa possibilidade reforça a percepção de que Washington pretende mostrar ao mundo resultados concretos no combate ao narcotráfico, transformando o Brasil em palco de uma ofensiva internacional contra facções que se tornaram referência global em criminalidade organizada. O aviso do governo de Donald Trump de que pretende realizar uma ofensiva militar contra as facções brasileiras tem sido interpretado por muitos como uma oportunidade inédita de enfraquecer o poder do crime organizado. Para grande parte da população, que há décadas convive com a ineficiência do Estado em conter os tentáculos dessas organizações, a possibilidade de uma ação externa representa uma esperança concreta de mudança. A percepção de que facções como o PCC e o Comando Vermelho já se infiltraram nos poderes da República com casos recorrentes de autoridades envolvidas reforça a ideia de que apenas uma intervenção direta poderia romper esse ciclo de impunidade. Nesse contexto, a ofensiva norte-americana surge como um possível divisor de águas, alimentando a expectativa de que o combate ao narcotráfico finalmente ganhe força real e resultados visíveis dentro do território brasileiro. Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre esse aviso dos Estados Unidos e se realmente uma ação em solo brasileiro poderia ser interpretada como violação ao território nacional. E para você que gosta de manter o asseio pessoal sempre em dia, o aparador de pelos Philips Multigroom é